Fala comigo, meu parceiro, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje estamos aqui em mais um episódio do Blue Talks, né, com o nosso compromisso de falar para você o que ninguém fala dentro do mercado. Levar aquela informação que poucas pessoas têm conhecimento e a gente hoje, como incorporador, tem muito acesso a muitos parceiros e a gente vai trazer muitas verdades. Meu amigo, hoje eu vou trazer um conteúdo muito legal. Eu vou contar para vocês como que funciona o nascimento de um empreendimento. E hoje eu trouxe a minha amiga aqui, Daniele Michelissa, é isso mesmo? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda, Daniele. Se apresenta um pouquinho pra gente, você é formada em? Eu sou engenheira civil. Engenheira civil? Legal. Onde você se formou? Me formei na Universidade Federal. Na Federal. Aqui de Curitiba aqui você de Curitiba. Sou de Curitiba também. De Curitiba, aqui. curitibana. Curitibana. Entende as nossas necessidades e tal. Bastante. E me conta um pouquinho, né? Você trabalha, né, hoje nessa parte fazendo incorporação, conhecendo o projeto, é isso mais ou menos? Como é que você encontrou, primeiro, né, essa paixão por engenharia civil? Legal. A minha história começou muito cedo. Acho que eu devia ter meus 14 anos que eu falei, quero ser engenheira civil. Ah, do nada, assim? Do nada. Legal. Nada. E eu falei, quero ser engenheira civil. E fui atrás para fazer, na época tinha, acho que na escola técnica, construção civil, técnica do ensino médio. Não consegui passar, não deu certo. Mas desde então eu já sabia que eu queria fazer engenharia civil. Não fiz o técnico, mas daí chegou no terceirão lá, entrei pra faculdade, tudo certo. Legal. E entrei com uma cabeça, eu queria trabalhar com obra. Com obra? Engenheira de obra. Olha Esse era o só. meu objetivo. Mas peraí, do além, assim, você tem algum parente, algum primo, teve alguma pessoa próxima que era do ramo? Não? Vou te falar que não. Não tem. Olha só. Não tem. Ninguém na minha família é engenheiro civil, ninguém queria ser, é isso. Que bacana, legal. Aí começou uma vontade, mas e aí obra? Por que obra? Porque obra é pepino, né? É um pepino, mas assim, eu acho que 90% das pessoas que entram em engenharia civil, elas querem trabalhar com obra. Tanto que se você vai tentar contratar um estagiário de engenharia civil para o escritório, é difícil. É mesmo? O povo tudo quer ir para obra. É Olha muito só. comum. E é o que aconteceu comigo, né? Então eu entrei, não quero ser engenheiro de obra, conseguia me imaginar com a bota suja, aquele capacete e tudo mais, né? Então era a minha praia, assim. E eu comecei trabalhando no escritório, depois fui para outro escritório, depois me pareceu uma oportunidade de trabalhar em obra. Só que eu trabalhei com qualidade, então eu não trabalhava exatamente na execução ali. Eu cuidava de qualidade de materiais e tudo mais. Assim. Tá. Trabalhei daí 3 anos em obra. Uhum. E eu adorava, eu amava aquele mundo da obra, achava incrível. E era muito engraçado, porque na obra que eu trabalhava, tinha 200 homens e 2 mulheres. Eu era uma delas. Sim. Então, o ambiente, né, bem masculino, assim. E eu, mesmo assim, adorava e me sentia muito bem naquele ambiente, gostava bastante. Então daí você conseguiu, né, passar um tempo nas obras e tal. E você, depois de um certo tempo, começou a entender do nascimento de empreendimentos também, desde o zero, é isso? Exatamente. Por que aconteceu? Na hora que eu me formei, o mercado não estava um mercado muito bom. Não tinham obras, foi em 2017. Então era uma época muito difícil para quem estava se formando como engenheiro. Né? E não só para engenheiro, outras profissões também, mas para engenharia civil era um momento bem crítico. E me apareceu uma oportunidade de incorporação. E até então eu só via o mercado da construção. Certo, Né? legal. Vamos lá, vou aproveitar já o teu conhecimento. Me fala, isso é uma pergunta que sempre acontece para mim. Qual que é a diferença de um construtor e de um incorporador? Perfeito. Me fizeram essa pergunta quando eu tentei a primeira vaga de incorporação. E eu não sabia responder. O construtor, ele pega a obra que provavelmente não foi ele que colocou o recurso financeiro. Perfeito. Né? Ele tem uma demanda para execução de uma obra. Tá. Então, ele tem um projeto, ele tem exatamente o que ele precisa entregar no final, e ele vai lá, executa, entrega e ponto final. Né? O incorporador, ele pensa no produto desde o início. Ele compra o terreno, ele resolve todos os problemas que aquele terreno tem, ele desenvolve projetos, desenvolve o produto, né? Vende, e daí ele entrega para a construtora. Entendi. Então, existem incorporadoras e construtoras juntos também. Claro, que trabalham nas duas funções, né? Exatamente. Então, basicamente, construtora é quem pega o projeto pronto e vai, coloca os tijolos, coloca as linhas, coloca o que precisa fazer. Isso. Trabalho braçal, vamos falar assim. O incorporador está do outro lado ali na estratégia, né? Isso. Pensando qual que é o melhor terreno, para qual produto, qual vocação. Esse que é o maior diferencial dos dois. Exatamente. Legal. Daí você entrou na incorporação e como é que foi, né, esse teu primeiro encontro aí?
foi muito louco, porque eu não conhecia nada de incorporação. Aham. E eu aprendi tudo na prática. Que legal, Então, que legal. foi Hoje eu vou ganhar enriquecedor. bastante conteúdo, então, que eu vou sugar sua alma aqui. Você Vamos vai lá. contar tudo pra gente. Vai ser muito bom. Vamos lá. Legal. Então, incorporar é pensar num projeto. O que é pensar em um projeto? O que é encontrar uma vocação para um terreno? Uhum. Basicamente, você tem que entender o que você está buscando, né? Uhum. Porque o teu primeiro passo é comprar o teu terreno. Aonde que você quer comprar um terreno? Que tamanho você quer comprar o terreno? O que você vai construir? Você vai construir um prédio? Você vai construir uma casa? Você quer residencial? Você quer comercial? O que você vai fazer? Uhum. Né? Então, E a própria localização também, ela vai falar o que dá e o que não dá, né? exatamente. Porque eu já vi muito elefante branco sendo lançado. Elefante branco que eu falo, por exemplo, não desmerecendo nenhum tipo de bairro, mas o SIC, por exemplo, ele é um bairro um pouco mais para casas menores, apartamentos menores, locações, vocação mais popular, né? Se eu lançasse uns 5 suítes lá, não faria o menor sentido. Perfeito. Né? Seria um elefante branco. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Entender o que existe na região e eu montar um produto pensando no que vai atender naquele lugar. É isso. Perfeito, isso mesmo. Legal. E você tem que entender também se você tem público, né? Uhum, Então, claro. Puxa, eu tenho uma ideia, eu quero fazer uma casa de alto padrão. Aham. Tá, mas você quer. Existe cliente para isso? Sim, né? existe uma demanda para Existe isso? essa demanda, exatamente. E a gente vê que isso acontece bastante de não vender, né? O pessoal Sim. executar e não vender. O pessoal lança projeto, constrói o projeto, chega no final e ainda tem unidade à venda. E isso mostra, basicamente, que ou o produto está errado, ou ele não nasceu para atender aquela demanda. Isso. Mais ou menos isso. Exatamente. Ou que o valor está muito alto, né? Podem ser vários requisitos ali que não passaram. né? Aqui eu vou até puxar a sardinha pro nosso lado, né? Porque a Blue, né, uma das coisas base nossa é o estudo cartesiano do lugar, né? Onde não existe eu acho, né? Ah, eu quero comprar porque eu acho isso. Não, vamos entender a região, vamos fazer pesquisa quantitativa, qualitativa, para daí desenvolver um projeto em cima, para daí, né, lançar esse produto. Eu acho que essa linha é muito mais correta, né? Com Ver o que certeza. tem naquela região, o que falta naquela região, que tipo de produto eu preciso desenvolver para daí o produto ter sucesso. Perfeito. Essa é a matemática? Essa é a matemática. Gravou, parceiro? Vai vendo aí. Ah, legal. Vocação, encontrei a vocação. Tá. Você falou que existem alguns problemas, né? Desde a compra do terreno. Eu acho que antes, né? Vou nem falar da compra. O terreno ele tem que ser só comprado ou não? Não é simplesmente comprar e chegar a construir, né? Conta pra gente. Como que funciona essa matemática? Você acompanhou essa matemática também? Acompanha essa matemática do início ao fim. E é Legal. muito legal, porque quem não acompanhou, quem não viu isso, não faz ideia da complexidade que é. É difícil, né? É difícil. Meu Eu já fui Deus, essa que pessoa. loucura. É mesmo? Quando eu trabalhava na obra, eu falava, pô, o que o pessoal demora 2 anos Aham. pra liberar uma obra começar? Sim. Hoje eu entendo. Por que demora 2 anos para liberar uma obra? Quais são os problemas ali? Vamos falar do comecinho e daí a gente vai desenvolvendo a ideia, mas da compra do terreno, da aquisição do terreno, que tipo de problemas pode existir, o que é interessante para eu fazer uma viabilidade de um projeto, por exemplo, né? Uhum, perfeito. Para você primeiro comprar o terreno, então a gente já falou do estudo ali, entender realmente o que precisa ser feito, se faz sentido para você ou não, se a tua empresa tem desse produto ou não, né? Mas beleza, foi lá, achou o terreno que você quer. Perfeito, já fez todo o estudo lá, entendeu que ele faz sentido, né? Você tem que negociar. Então, você vai fazer uma viabilidade, né? Um estudo de viabilidade econômico-financeira ali, e você vai entender o quanto que você pode ganhar com aquele empreendimento, né? Perfeito. E tem que fazer sentido para você também, tem que ser viável. Sim. Né? Ninguém constrói só de bonito. Você precisa realmente ter uma rentabilidade com aquilo. Eu acho que, Dani, é muito legal isso, né? Tem muita gente que às vezes pensa que o incorporador está fazendo favor, né? A gente é uma empresa que tem o objetivo gerar lucros. Perfeito. Né? E eu conheço vários casos de pessoas que lançam sem fazer essa viabilidade. É dar tiro no pé, não é? É uma loucura isso, né? Uma loucura. É basicamente assim, eu vou lançar um produto, eu não sei quanto vale, não sei quanto custa, e eu vou começar a vender e seja o que Deus quiser. Meu Pensando Deus. num processo que pode demorar de 3 anos a 5 anos, ou até mais, É dependendo do mesmo? tamanho do empreendimento. Tá bom, eu te atrapalhei. Por que demora tanto? Aí vem muita coisa que eu vou te contar aos pouquinhos. Tá bom. Vou começar te contando. Primeiro, para você comprar o teu terreno, você tem que negociar. Aham. Né? Então, aquele terreno você vai conseguir pagar o que fecha a tua conta, Certo. né? Sim. Isso tem que fechar a tua conta. Sim. Né? E, assim, o dono do imóvel, ele sempre vai querer valorizar o imóvel dele, porque, poxa, é dele, né? Toda vez que a gente tem uma coisa nossa, a gente entende que ela vale bastante. Claro. Mas para outra pessoa que não tem, às vezes, algum valor emocional, opa, pera lá, ela é dinheiro mesmo, Sim. né? Então, aí já vem o primeiro desafio. Você conseguir negociar o terreno com
o dono do terreno. E quando for o dono, se não forem os donos. Nossa, aí fica mais complicado ainda, né? Porque Aí são puxa várias vida. cabeças, né, diferentes, né? E eu sempre tenho um caos que eu conto, né? Porque para mim tem uma diferença muito grande entre herdeiro e sucessor, né? O herdeiro, às vezes a família, o avô, bisavô, se mata a vida inteira para construir um patrimônio de 5 casas, mais um sítio, alguma coisa. E o herdeiro, ele pega, do jeito que ele pega esse valor, esses terrenos, em 1 ou 2 anos ele acaba sumindo com aquilo, porque ele não deu o valor necessário. E o Uhum. herdeiro é diferente, ele já pega um produto aqui e transforma. Para o dono de terreno, que às vezes o pessoal assiste a gente também, né, incorporar um projeto no terreno vale muito a pena, né? Com Porque você certeza. valoriza bastante esse terreno também, né? Com certeza, com certeza. E até por isso, por exemplo, que hoje, na compra de um terreno, muitas vezes você consegue fazer uma permuta, Legal. né? A gente estava falando disso, negociação de valor, né? Uhum. Para que uma incorporadora séria consiga ter um valor legal, existe antes uma viabilidade do projeto, Exato. certo? E essa viabilidade tem que acontecer talvez antes da própria compra, né? Com certeza. Precisa Uhum. acontecer. Viabilidade é o quê? Me dá um resumo de viabilidade de um projeto. Você diz em número E ou... número, o que que... Puxa, é que depende muito. Você tem que ter uma TMA, que é a tua TMA. taxa mínima de atratividade, né? Tá. Para cada empresa, ela vai ser uma, né? Vai ter empresa que vai olhar, por exemplo, o TIR, que é, Aham. né, é uma taxa mensal, Taxa de anual, né? retorno, Taxa de aham. retorno. Vão ter outras empresas que elas vão olhar o lucro, que daí não importa Uhum. tanto o tempo. Então, varia muito do que cada empresa realmente busca. E até que Legal. tipo de recurso que ela usa para executar aquela obra, né? Puxa, agora você me explicou uma coisa que fazia tempo que eu não entendi, porque cada incorporador, ele, às vezes, oferece um preço porque mensura o seu lucro de uma forma diferente. Uhum. Tem pessoas que querem pegar um produto, lançar, vender o mais rápido possível, finalizar e ir para um outro. Tem gente que já quer ir construindo bem devagarzinho e não tem problema se entregar e o imóvel tá pronto, porque ele está buscando um lucro de longo prazo. Exatamente. Isso Legal. muitas vezes acontece com os novos, com as empresas que são menores. Que elas vão com calma, elas têm mais tempo, elas estão olhando para o lucro mesmo. Agora, incorporadoras maiores, elas já vão olhar mais, mesmo para essa taxa de retorno, tempo, né? Não, aqui em Curitiba eu acho que não é nem legal citar muito nomes, perdão, não é nem citar muito nomes, mas aqui a gente tem exemplos crassos, né? De incorporadores locais que lançam um prédio, você leva, toma uma proposta com 0,5% de desconto. Não me interessa, eu não estou dando desconto, é um produto meu que eu não tenho, né? Porque ele já tem uma base sólida financeira por trás e quer rentabilizar o máximo possível. Só que aí ele utiliza tempo, né? E às Isso. vezes esse dinheiro trabalhando de uma outra forma poderia, né, gerar mais lucro também, né? Com certeza. Depende da onde, de qual vertente que quer. Legal. Encontramos uma forma de falar, pô, minha tira é essa, minha TMA é essa, ou eu pretendo ter X de lucro. Legal. Quais são os próximos passos para eu validar uma viabilidade? Validar. Você tem alguns pontos ali na tua viabilidade, né? Você tem o teu custo, você tem a tua receita e você tem o teu prazo. Custo, receita, prazo. Custo. O que entra no meu custo? Vai entrar custo de terreno, vai entrar custo de projeto, a obra em si, que daí aqui, inclusive, é muito mais complexo, porque não é o custo hoje, você tem que fazer uma projeção do que vai ser teu custo quando você construir. Isso é uma coisa bem legal também, porque existe o tal do INCC, né? Aqui em Curitiba é INCC, Santa Catarina o pessoal utiliza mais o CUB. Mas já aproveitando, né, como a ideia é falar desde o base, o que é isso aí? O que é esse INCC? O que é esse CUB? Por que ele é importante, né, para a saúde de uma incorporação, para a saúde de uma obra? Esses índices, de forma geral, né, não explicando nenhum nem outro, mas eles definem o quanto que está custando uma construção, né, no Brasil, basicamente. Né? Com base em inflação, com base nos custos dos materiais ali que variam muito. Né? Por exemplo, Sim. na pandemia houve um aumento muito grande, daí todas as projeções que estavam sendo feitas até aquele momento eram de um jeito, chegou a pandemia, opa, explodiu. Então, são índices que eles vão definir o quanto que as construções vão realmente custar ali. Sim. Né? E elas podem variar muito. E é por isso que você precisa entender disso, entender até para onde que vai esse índice, qual que é a previsão dos próximos anos, né? Porque se você está pensando no empreendimento hoje, até o momento de você construir, você pode ter essa variação. Né? Geralmente são 3 anos, né? Claro, às vezes Isso, tem obra para um de empreendimento. 4, 5 anos, mas vamos colocar uma média aqui, né? 3 anos. Hoje, para a gente dar um exemplo, né? Sei lá, o milheiro de tijolo custa R$1.000, né? No meio da obra, esse milheiro de tijolo ele vai para 1.200.
No segundo ano ele vai para 1.500. Esse é o reajuste, né, da inflação do mercado, colocando tijolo, colocando cimento, colocando custo da mão de obra, colocando o que mais? Matéria-prima, que é, no caso, ferro, enfim, toda a cadeia da construção civil. Então, tudo isso é o que engloba o INCC e o que engloba o clube, mais ou menos? Isso mesmo. Legal. E isso me dá uma ideia de como que a inflação, o custo da minha obra, ela está aumentando conforme o tempo. E se eu não tiver esse reajuste comercialmente falando, às vezes eu chego lá no final da obra sem ter o dinheiro suficiente para concluir, porque o material subiu tanto, a minha margem espremeu tanto e eu vou entregar uma obra basicamente sem lucro nenhum. Exatamente. Trabalhou lá 3 anos e sai com a mão vazia. Ô, Dani, eu quero que você lute para dar essa resposta agora. Quero ver se você vai conseguir. Mas eu fiquei sabendo que para quem constrói no Minha Casa Minha Vida, não existe essa cobrança de INCC, né? Porque eles vendem através de uma plataforma que falam que é um modelo associativo, que o saldo fica congelado. E aí, como é que o construtor faz? Aí o bicho pega. Aí o bicho pega, né? O bicho pega. Porque não tem o que fazer. Porque o que acontece? Você só vai conseguir fazer teu ajuste de preço ali até o momento que o cliente assina o financiamento com a Caixa, no caso do associativo Minha Casa Minha Vida. Depois disso, você não consegue mais corrigir esse valor financiado, né? Você conseguiria corrigir o valor da entrada. Certo. Né? Seria 10% do valor total do imóvel. Isso até quando tem entrada, né? Porque tem muitas algumas vezes que você não consegue, né? Sem entrada ali. Então, o bicho pega. E daí, por isso, você tem que fazer essa projeção antes. Óbvio, com o mercado Minha Casa Minha Vida, você não tem muita margem para falar, puxa, e se meu custo de obra aumentar tanto, igual aconteceu, por exemplo, na pandemia, né? Explodir realmente esse custo. Como que você faz para você, né, lidar com isso? Não tem muito o que você fazer se você não previu isso desde o início. E é por isso que talvez seja um pouco mais fácil até uma incorporadora que foca só nesse nicho encontrar problemas, né? Porque tudo está subindo, né? Eu vi agora, poucos tempos atrás, o taxaço do Trump, né? Ele mandou lá, vou taxar o mundo em 10%. No outro dia todo mundo ficou louco, o construtor ficando louco, puxa vida, porque se taxa diretamente, se essa taxa entra diretamente no negócio, materiais, por exemplo, aço, alumínio, eles aumentariam na hora, né? E isso, colocar 10% a mais em tudo isso representaria um custo gigantesco. Com certeza. Né? Então, qualquer tipo de movimentação dessa do mercado influencia diretamente na construção civil. É isso. É isso mesmo? É isso mesmo. Construir é um esporte de risco. É muito de risco, muito de risco. E é por isso que você tem que fazer a viabilidade. É na viabilidade que você vai conseguir prever esse tipo de coisa. Se você já constrói Minha Casa Minha Vida, você sabe que o teu valor de venda ele não vai ser corrigido. Então, isso já vai estar contabilizado lá na ponta do lápis. Sim. Né? E você vai saber se você já está ganhando... não, se você vai ganhar lucro ou não. Porque às vezes você faz uma obra de 100 milhões e leva um prejuízo, né? O esporte de risco é isso, né? Você pode, às vezes, numa obra de 100 milhões, sei lá, ter 10% de lucro, 10 milhões, ou às vezes você pode ter 10% de prejuízo. Você pode ter um prejuízo de 10 milhões. É isso. É por isso até que muitas incorporadoras trabalham com a contingência. Né? Existe uma contingência, um valor, às vezes, de 5%, às vezes de 8%, pode até ser mais, ou menos 3%, enfim. Cada empresa ali vai entender o que é seguro para si, né? Mas é uma contingência no custo de obra. Então, numa viabilidade, por exemplo, você pode colocar, poxa, eu vou colocar essa contingência de 5% no meu custo, porque já estou prevendo, por exemplo, o aumento do INCC, né? Aumento do custo dos materiais ali, mas ainda vou colocar ali uma contingência de 5% caso mais alguma coisa dê errado. Porque pode acontecer há muito tempo. Claro, né? claro. Que loucura. É um esporte de risco mesmo. É isso. Não, eu lembro quando eu entrei no mercado imobiliário, eu falei, vou construir. Hoje eu não quero não, quero só ficar vendendo, que é mais tranquilo. Não, com certeza. Eu só falo com pessoas. Olha o risco que envolve isso. E a gente só tá começando a conversa ainda, né? Meu Deus do céu. Tá. A gente estava no custo, a gente estava na viabilidade, a gente falou um pouco dos custos, né? Tijolo, tudo mais. Receitas. Receita vem da venda, basicamente. Receita vem da venda. Receita vem da venda. E custo, receita e prazo. E prazo. Daí que o bicho pega. Porque pode variar bastante. Como Diferente lá do teu custo, onde se você tem um modelo de... eu construo Minha Casa Minha Vida. Você já tem um histórico, por exemplo, de construção. Você sabe o quanto que custa a tua construção. E, claro, a gente já falou da contingência e tudo mais, então... Não, mas é aí que é onde se lasca, né? Tem muito incorporador que nunca construiu na vida, né? Tem muitas pessoas que, às vezes, nunca construíram na vida, fazem uma casinha,
daí beleza, dá lucro, daí fazem 4 casinhas, aí beleza, dá lucro, aí partem para 8 casinhas, legal, aí vão para um prédio de 32. Aí lascou tudo, porque não às vezes não sabem fazer essa viabilidade e prever todos esses riscos que estão no meio do negócio. E aí você escalou de 1 para 4, de 4 para 8, de 8 para 32, a hora que você foi em 32, o teu estouro foi tão grande que você vai passar a vida toda tentando se recuperar e às vezes não consegue. É. Então, é mais ou menos essa a realidade da construção civil no Brasil. É isso mesmo, né? Isso. Até essa escadinha, ela é muito saudável porque geralmente começa assim, né? O pessoal começa construindo uma casinha, 2 casinhas, um sobradinho e tudo mais, vê que tá dando dinheiro e por isso que vai pra frente, né? Sim. Desde que você faça bem planejadinho, tudo certo. Mas você realmente tem que saber o que você tá fazendo. E se você não sabe, você tem que conhecer alguém que saiba, Claro. né? E saber onde procurar. Então, por exemplo, comentei, a pessoa ali tem o histórico da construção dela, já conhece. Tá, mas eu não tenho histórico, como que funciona? É por Sim. isso, por exemplo, que existe o CUB. O CUB é uma referência nacional de custo, né? Daí, essa já é uma referência do zero. Aí você vai ali, tem um conhecido lá, já entende com ele também quanto que custa o metro quadrado dele. E o mercado da construção, ele é muito troca, assim. Certo. Isso é muito legal. Porque as pessoas, puxa, eu tô construindo aqui a tanto metro quadrado, o outro, tanto. Eu tô pagando, sei lá, tanto pro pessoal que faz assentamento de tijolo. E o pessoal troca essas informações, isso é muito legal e agrega bastante. Claro. E realmente as pessoas conseguem ir pra frente por conta desse networking, assim. Mas Mesmo porque que começando. é muita incógnita, né? São Muito muitos fatores que... o resultado depende de muitos fatores. Eu acho que isso é o mais complicado. Aí quando você tem essa troca de pessoas que já passaram por essa experiência, eu acho que pode ser um pouco mais tranquilo. Mas se você pegar uma referência ruim também, lascou, né? É verdade. Por isso não dá pra contar só com um. É bom trocar mais ideias. Mais ideias para ver um geral. Tá bom. isso. Então a gente estava vindo aqui. Negociação, incorporação, o custo, receita, tal. Viabilidade. Tenho a viabilidade agora, né? Estou comprando um terreno de 2.000 metros, vou fazer uma obra de 10.000 metros nesse lugar e o meu custo fica em, sei lá, 50 milhões, por exemplo. Bacana. Partindo disso é que eu entro para negociar um terreno, ou seria o mais indicado, né? Isso seria o indicado. Porque às vezes eu pago um valor no terreno que não cobre o que eu precisava. Isso. E também tem aquilo, né? Esse construtor que defende a TIR, né, a taxa de retorno, ele não quer descapitalizar muito. Isso. Quanto menos dinheiro ele tirar do próprio bolso, é melhor. Aí existe a questão da permuta, certo? Certo. Existe a permuta e a própria negociação, né? Então, ou você vai comprar aquele terreno em dinheiro, né? E daí, o que seria em dinheiro? É à vista? Ou você consegue parcelar? Ou você consegue atrelar a algum marco do teu projeto? Às vezes é isso que você já consegue ganhar um tempo. Então, puxa, o proprietário do terreno não precisa receber o dinheiro agora. Eu consegui amarrar lá, por exemplo, é um projeto associativo, né? A Caixa Econômica lá. Consegui amarrar no meu na primeira liberação de financiamento. Ótimo. Daí você não tem essa exposição do teu caixa. Sim, né? sim. Mas às vezes não. Às vezes você precisa pagar ali agora. Só para quem está entrando no mercado e que não conhece esses termos aqui a gente usa. Permuta. Me explica o que é permuta, né, para o terrenista, vamos falar assim. A permuta, você tem 2 modos de permuta. Tem a física, que você pode, inclusive, fazer a permuta física no local. Então, o empreendimento que você vai fazer ali, naquele terreno, você vai, ao invés de pagar em dinheiro, né? Você vai dar uma unidade ou 2, enfim, quantas unidades forem necessárias ali para pagar esse terreno. Para somar o valor total do terreno, essa pessoa vai receber em unidades no próprio empreendimento. Exatamente. Show. E também pode ser em outro projeto, né? Então, puxa, eu já tenho um projeto pronto, por exemplo, Vou e te tô dar com ele ali. empacado lá. Às vezes, inclusive, pode ser uma saída, né? Poxa, não tô conseguindo vender, tô com 3 unidades paradas lá. Se fizer sentido você conseguir colocar na negociação, Ótimo. pode ser uma boa, né? Aí, claro, envolve um monte de questão. Você tem que entender se você consegue fazer, se você não tem algum sócio lá, algum investidor, enfim. Mas pode ser uma solução aí também a se pensar. Sim. E é uma solução muito... Vendo o lado do incorporador, né? A gente assume muitos riscos, né? Muitos riscos. E às vezes o terreno vai custar 10%, 15%, 20% do valor total da obra, né? Se eu tiro todo esse capital do bolso, às vezes, numa pancada só, fica mais difícil, eu assumo mais risco. Quando o terrenista, né, o dono do terreno, ele entra no jogo como um parceiro de negócio, né, aí a coisa pode ficar muito mais amigável, né, pode facilitar muito, né? Porque a gente sempre vê, tem um terreno ótimo, lindo, maravilhoso, só que o cara só paga à vista. Eu tenho até uma história disso, de uma família, né, o cara era um industrial,
acabou falecendo, deixou a mulher e 3 filhos, a mulher não era do negócio e tal. E ela ficou com esse pensamento, não, eu vou vender, mas eu vou vender à vista, vou vender à vista, vou vender à vista. Passaram 10 anos Nossa. e ela não vendeu. A situação dela, infelizmente, decaiu, não tinha um marido provedor, a indústria quebrou e tudo mais tal. E até que ela se viu, né, obrigada a ter que fazer a permuta. E na permuta, quando ela decidiu, 4 anos depois, o imóvel estava entregue, ela estava capitalizada, colocou imóveis para render e acabou sendo uma saída muito plausível, porque é muito difícil ter alguém que disponibilize muito capital numa pancada só. Entrar no jogo, vamos falar assim, construir junto, faz muito mais sentido, né? Para o incorporador, né? E para o terrenista que às vezes vai conseguir recuperar o capital e às vezes também multiplicar, né? Isso. Porque desde que a gente lança um projeto até a entrega desse projeto, existe uma valorização bem interessante, né? Imóvel é muito interessante, né? É pra caramba, jogo. né? Você investe em imóvel, é? Ainda não, Ah. tá? Mas o dia Só que eu for constrói. investir... o dia que eu for investir pra comprar, assim, ó, eu quero comprar um monte de imóvel e fazer isso daí render. E viver disso. É sobre isso. É isso. É isso. Pra que ficar estressando, né? Deixa que o imóvel trabalha pra você. Exatamente. Hoje mesmo eu tava no treinamento de manhã e aí o pessoal falando disso, né? Eu falei, rapaz, de inteligência artificial, né? Que inteligência artificial vai mudar o mundo, vai tirar a profissão e tal. Eu falei, existem algumas necessidades básicas de ser humano. Primeiro, a alimentação, né? Todo mundo tá aqui porque comeu. E todo mundo tá aqui porque teve uma casa para morar também, se sentiu seguro, se sentiu bem. Então, são necessidades básicas, né? Pode vir a maré que for, a tempestade que for, mas o imóvel e o mercado de alimentação, eles sempre vão continuar. Porque enquanto tiver gente no mundo, é o básico, é o que a gente precisa. Com O certeza. resto a gente dá um jeito, né? A gente dá um Não, jeito. pula pra cá, pula pra lá, a gente vai se acertando. Bacana. Tá bom. Incorporação, riscos do projeto. Tô comprando o terreno na permuta. Legal. Muito bom. Fiz uma permuta bem interessante. O cliente topou uma permuta 100% no local, tal. Esses, sei lá, 10 milhões que a gente falou que o terreno, com certeza ele vai receber bem mais quando esse imóvel estiver pronto. Com né? certeza. Ele vai ter um lucro legal, além de poder, às vezes, ter unidade para alugar. E aí a gente começa a outra etapa, né? De desenrolar todo esse rolo. Perfeito. Falou do jeito que eu falaria. Mas, Daniela, eu quero que você seja extremamente sincera e honesta. Eu quero saber da confusão, eu quero saber da encrenca, eu quero saber dos perrengues que você já passou, né? Há vários anos aí, trabalhando, concebendo produtos. Onde o bicho pega. Onde o bicho pega. Legal. Vamos pegar uma linha de aprovar, sei lá, primeiro comprei o terreno, a gente vai ter que fazer um contrato entre as partes e amarrar no cartório, isso? Isso. Pra Legal. começar. Aqui tem todo o embrólio de uma compra do imóvel, né? Certidões positivas, negativas, Isso, entender todo mundo que é o dono. quem é o dono. Por exemplo, num caso de herança, realmente, né? Vixe. Poxa, todo mundo que tá envolvido é esposa, é ex-esposa, o rapaz ainda não fez a separação ali no papel, então tem gente que nem tá mais na família, mas, né? Então você tem que entender realmente essa confusão do terreno, né? Que às vezes, inclusive, pode ser que não seja confusão, que seja tudo bonitinho, né? Certo. Mas muitas vezes é. Né? Porque imóvel, ele é garantia, né? Nos Estados Unidos a gente chama de real estate, né? Garantia real, vamos falar assim, né? O que é real que eu consigo pegar, né, para mim. E todo imóvel a gente tem que tirar, eu não sei se ainda é obrigatório, mas aquela certidão vintenária, né? Tem que tirar. Tem que tirar, né? Tem que tirar. Tudo que aconteceu nos 20 anos que podem representar risco, a gente precisa provar que não existe nada que possa impedir a obra. Mais ou menos isso. Isso mesmo. Imagina, um negócio que aconteceu há 10 anos atrás, por causa de um terreno um cara que nem é mais o dono desse terreno, pode impedir uma obra. Vou te falar que hoje em dia a maior preocupação é olhar, por exemplo, para o último 1 ano. Legal. Até que é o que os bancos olham. Né? Os bancos, quando vão fazer um financiamento de uma obra, eles vão querer saber o histórico do último 1 ano. Né? Mas, claro, pode ser que tenha algum rolo ali maior, né? Mas isso não é o que o pessoal está tão preocupado assim. Mas você tem que sim apresentar essa literária. Já pegou algum problema desse de tentar registrar um imóvel, não conseguiu? Puxa, do último ano, sim. Porque o que acontece? Me dá um exemplo. Eu gosto muito da prática, sabe? Porque eu acho que a prática é o que ensina, né? O que aconteceu? Como é que foi esse? Existiu um terreno onde o proprietário tinha algumas questões da empresa dele que ele precisava resolver trabalhistas, por exemplo. E, processo trabalhista não é resolvido de uma hora para outra, né? E não é porque o proprietário, não queria resolver nem nada, mas... Depende da lei, e a lei a gente sabe que tem o tempo dela. Isso, e envolve mais pessoas também, né? Não depende Sim. de uma pessoa ali, então
as coisas realmente precisam de tempo para acontecer, né? E o que eu vi foi, puxa, a gente não consegue seguir em frente até conseguir resolver essa situação trabalhista lá da empresa, do antigo proprietário, né? Aí, poxa, demora um tempo até conseguir resolver. Eu já vi um caso que demorou mais de 6 meses só para resolver essa situação. Só Então, para escriturar o terreno como incorporação. Isso aí. Aí, beleza, resolveu. Aí agora, show. Próximo problema. Isso acontece, por exemplo, em Curitiba. Muitos terrenos, eles precisam de retificação. Retificação de terreno. Isso. Legal. O bicho pega o que é a retificação de um terreno na prática? Basicamente, você chega no teu terreno, ele tem um formato, um formato, uma área, né? Ele ocupa aquele espaço. Certo. Que é basicamente a delimitação do muro. Aham. Né? E daí você chega na tua matrícula, ela é outra delimitação. Deixa eu ver se eu entendi na prática. Eu vou lá, negocio um terreno de 4.000 metros, sendo 100 de um lado, 40 do outro e tal. A hora que eu chego no terreno, tem 95 de um lado e 35 do outro. Isso. Os caras invadem o terreno. E às vezes não é nem invadir. Às vezes é coisa assim, ó, de 1950. Né? Medidas erradas. Que medidas foram erradas, foi registrado errado. E até na época, por exemplo, às vezes nem tinha o equipamento ali, o pessoal dividiu a cerca, então aqui é meu, aqui é teu, e ficou por isso. Isso acontece muito, né? Olha só. Em muitas cidades. E daí você precisa retificar. O que é isso? Colocar na matrícula o terreno que você tem ali de verdade. Né? Então, às vezes a área é para mais, às vezes a área é para menos, e você precisa resolver isso na prefeitura, porque sem isso você fica travado. Né? Porque aqui em Curitiba não é tão simples construir, né? Exatamente. A política aqui, o IPUC, os órgãos governamentais é uma das cidades mais complexas para construir, né? Sim, eles fazem tudo certinho, assim, é tudo na risca, realmente. Tá, beleza. Não, mas agora eu fiquei na dúvida. Beleza, comprei o terreno lá, tal, deu errado, vou retificar. Puxa vida, às vezes se eu comprei um terreno que na matrícula tá 4.000 e ele tem 3.800, eu vou ter que renegociar o preço com o cliente. É por isso que é importante você olhar isso antes da negociação, né? Existe até um Mas eu processo... tenho que pagar uma pessoa para ir lá e fazer essa... É isso. Ou você tem dentro da tua empresa, mas daí isso empresa que já passou... Geralmente a empresa já passou por algum perrengue por ali, né? Não, porque aqui em Curitiba a gente tá falando de um terreno num lugar bom que 1 metro é 10.000 reais. Poxa, com né? certeza. Às vezes até mais. Se for área nobre, a gente tá falando demais. Já vi alguns terrenos demais. Sim. 100 metros a 15 mil? Poxa vida, né? A gente tá falando de um valor considerável, né? Com certeza. E às vezes o cara fecha o terreno, compra o terreno e vai descobrir isso lá depois do negócio. É isso aí. Então, É um esporte de risco. é um esporte muito de risco. É um esporte de risco. Mas é divertido, tá? É divertido? É divertido. Ai. Divertido que não é o teu dinheiro, né? É verdade, se fosse meu, eu já não ia falar isso. Massa, legal. Muito bom. Brincadeiras à parte, conseguir registrar o terreno, conseguir deixar bonitinho. Primeiro, que documento que eu tenho que trazer, o que eu tenho que... para começar a construir uma obra, né? O que eu preciso apresentar para a prefeitura? Você precisa levar o teu projeto, né? O que você vai executar ali. E a prefeitura vai analisar se está dentro de todos os requisitos, né? Eles vão olhar a guia amarela para entender se você está ocupando só o que pode ser ocupado, né? Se a tua construção segue tudo que eles exigem ali realmente. O que é essa guia amarela? A guia amarela ela vai te falar qual que é a área do teu terreno, o que pode ser construído ali. Né? ZR1, ZR2, ZR4, ZNTC... Isso, taxa de ocupação, né? Se você pode comprar potencial construtivo para construir mais ou não. Ou seja, basicamente assim, a prefeitura te dá tudo que existe já de possibilidade do teu terreno. Isso. Eu tenho que fazer essa análise, encaixar na minha viabilidade para explorar o máximo possível desse terreno. Isso mesmo. É esse o jogo. É esse o jogo. Esse é o jogo da É só incorporação. você seguir exatamente o que está na guia ali. Claro que às vezes aparece alguma questão ou outra que, puxa, não estava na guia. Isso acontece, tá? Como assim? Às vezes você precisa consultar o meio ambiente antes de começar o processo, porque durante a aprovação, essa questão pode aparecer, né? Mas é por isso que você pode fazer uma pré-consulta, né? Puxa, tem alguma árvore lá? Essa árvore pode ser cortada? Não pode? Eu consigo fazer um projeto sem cortar essa árvore? Né? Por exemplo, araucária, você não pode derrubar araucária. Aqui em Curitiba, se tiver um terreno, uma araucária no meio de um terreno, ele perdeu totalmente o seu valor. É isso. É mesmo? Isso Multas altíssimas. Com certeza. Não,
não pode nem passar se pela pensa. cabeça. Não pode nem passar pela cabeça. Então, e você tem que considerar isso para comprar o teu terreno, né? Então, antes lá da tua negociação, você já tem que ter visto esse tipo de coisa, né? Consultas prévias, assim. Então, você tem que fazer tudo com muito cuidado. Sim. Né? Legal, bacana. Então, a gente fez a viabilidade, a gente conseguiu escriturar o terreno. Perfeito. Bacana. Próximo passo é identificar entre guias, entre todos os projetos estão prontos. E aí, depois disso... Depois, você diz antes do alvará, depois do alvará? Alvará! Esse eu acho que é o passo agora. Na verdade, pode ter mais uma coisinha aqui no meio, tá? Por favor, nos que é a conte. unificação. Unificação. Com certeza. Unificação de terreno. Diz que isso aqui dá uma dorzinha de cabeça também. Também, é tipo retificação. Um pouco menos de dor de cabeça do que retificação. Unificação, na verdade, assim, me corrija se eu estiver errado. Tem o terreno 1, tem o terreno 2, eu junto as duas matrículas em uma só? Isso mesmo. Para você conseguir fazer um alvará ali, usando os dois terrenos como se fosse um, você precisa fazer essa unificação. Né? Você não tem essa opção, não vou unificar. Precisa fazer. Entendi. Mais um processo que eu tenho que gastar um pouquinho de capital, gastar um pouquinho de tempo para fazer. Fiz a unificação, agora a gente começa na brincadeira de tirar o alvará de construção. Isso, tão conhecido. Nossa, diz que aqui em Curitiba você constrói meia dúzia de tijolinho e ergue uns 5 para cima, no outro dia já tem um fiscal aqui te multando porque não pode. É verdade. Aqui em Curitiba diz que tudo que é colocado, todo prédio tem uma fiscalização muito rigorosa. Isso é verdade mesmo? É verdade. Você incorporava aqui em Curitiba mesmo? Sim. Você passou muitos perrengues, então? Já vi bastante. Me conta qual o perrengue legal de alvará que você teve que passar aí, ó. Puxa, alvará. Hoje, o alvará ele tem um prazo. Alvará tem prazo? Isso. Qual que é o prazo do alvará? Você deu entrada ali. Hoje eu acho que tá 60 dias, se 60 eu não me engano. dias. 60 ou 90 dias. Eu não sei como que tá essa atualização agora, que agora eu parei de mexer com o alvará. Passou de fase. Passei de fase. Mas depois que você faz o primeiro protocolo ali, você tem um prazo para... Eles, na verdade, têm um prazo para te devolver a correção do alvará, né? Correção do teu alvará, não, do teu projeto. E depois disso você tem um tempo para devolver. Se você perde esse tempo, você tem que voltar ao processo do zero. Né? Então, você tem que respeitar todo esse prazo da prefeitura, né? E isso não é só na primeira correção, é na segunda correção. E hoje, se não me engano, você pode fazer 3 correções. Se eu não me engano. Então, passou disso e você ainda não conseguiu corrigir tudo que a prefeitura pediu, vai chegar lá e você não tem mais protocolo para fazer. Perdeu, você tem que voltar do zero. Então, é por isso que quando você vai fazer não, mas agora, nesse aí eu sou leigo mesmo. Nisso eu não entendo nada. Tá, legal. Eu preciso tirar um alvará. O que eu preciso apresentar para a prefeitura? Você precisa apresentar matrícula. E daí, no caso, por exemplo, hoje, aqui em Curitiba, você já tem que ter feito a tua unificação para conseguir uma aprovação do alvará. Né? Então, você já tem que ter resolvido esse tipo de coisa. Então, o terreno já tem que estar no nome da incorporadora? Não precisa estar no nome da incorporadora. Você consegue aprovar no nome do antigo proprietário. Tá, legal. Mas ele tem que estar unificado e tem que estar 100% correto. Isso mesmo. Não pode ter nenhuma amarra para trás, algum problema judicial, qualquer coisa. Tem que estar resolvido. Se tiver um processo trabalhista ali, eu levar para a prefeitura, esquece. O bicho pega, você fica travado. Até, na verdade, lá atrás você já vai ter ficado travado. Nem... Né? Então... Entendi. Você tem que resolver a parte da documentação, né? Então, você tem que protocolar a documentação do terreno, redondinha, e o teu projeto, né? Aí, para a prefeitura, já tem que para a prefeitura, eu já tenho que apresentar o projeto. Já tem que apresentar o projeto. Aqui em Curitiba, hoje, eles exigem um projeto mais simplificado. Né? Então, você não precisa mostrar, por exemplo, o que vai ser dentro da tua construção. Eles não... Antigamente, eles exigiam, tá? Mas isso daí mudou agora nos últimos anos. Então, hoje, você pode mostrar a área que você vai construir. Ele não quer saber agora se o teu quarto é daquela dimensão, ele não quer saber a parte de dentro. Ele quer saber o que você vai ocupar no terreno. Ele está mais preocupado com uso e ocupação do solo, né? Essa questão do zoneamento e tudo mais. A prefeitura hoje está mais simplificada nesse sentido. Mas ainda assim, bastante exigente. Tá. O que mais de perrengue que eu posso passar para aprovar um alvará? Puxa, eu acho que é prazo mesmo, tá? E o próprio potencial construtivo, né? Você tem que comprar o potencial. Hoje você pode comprar o potencial direto da prefeitura, mas você também pode comprar uma parte dele de terceiros. Né? Então... Vamos fazer uma vírgula no potencial construtivo. Então, me corrija se eu estiver errado. Estou negociando um terreno ZR4. ZR4, se eu não me engano, você faz até 4 pavimentos. E aí, dependendo do lugar, eu posso comprar um potencial
e construir mais um determinado limite, mais 3 ou 4 pavimentos. Isso mesmo. Você pode comprar Eu tanto tô potencial. comprando um espaço no céu, é isso? Dá pra dizer que sim? Dá pra dizer que sim? Tipo, é um espaço que eu tô comprando pra poder erguer um prédio. Isso. Que loucura, amiga. É mesmo. E você pode comprar tanto o de área, para construir mais área do que o teu terreno permite, Uhum. quanto de altura. Que daí é essa questão que você está falando, a compra do potencial no céu. Entendi. Mas tem uma limitação mesmo, né? Tem uma lugar limitação. que eu posso querer comprar 50 andares, mas eu só posso chegar a 20. Isso. Um exemplo que eu tenho muito nítido, né, é ali do Ecoville, né, da exploração do Ecoville, que é uma coisa nova, né, pra gente tem menos de 20 anos, acho que deve ter uns 20 e poucos anos aí o Ecoville. Quando eu cheguei em Curitiba, basicamente nem existia. E hoje você pega a rua que passa na frente do Barigui ali, você olha pro lado direito, você vê prédios de 8 pavimentos. Você olha para a zona central, eu vejo arranha-céu de 15, 20, 25 pavimentos e algum de 30. Isso. E não tem nada a ver com o solo, tem a ver com o zoneamento que a cidade de Curitiba colocou para aquela região. Isso mesmo. É mesmo. Isso aí. E que tá lá na tua guia amarela, você tem que ter pensado Que tá lá tudo na certinho. guia. Entendi. Legal. Bacana. Alvará, tudo mais, estou aprovando alvará. Você não me contou perrengue ainda. Eu quero saber de perrengues que você passou para aprovar alvará. Ou é depois para tirar o RI? Opa, pra rir, daí tem um monte de perrengue. Legal, vamos pular então. Conseguimos alvará. Boa, conseguimos alvará. Conseguimos alvará, show de bola. Fizemos, né, uma negociação legal. O terrenista, né, tá feliz. A gente fez uma permuta bacana, deu lá 12% para ele do total da obra, que vai valorizar um monte. A gente teve que tirar um monte de capital para legalizar o terreno dele. A gente conseguiu unificar o terreno dele, gastamos mais uma nota para fazer o projeto, né? Porque, Isso. pô, arquitetura, eu já tenho que pensar em tudo que vai sair e tal, desenhar um projeto. Gastei muito também com estudo de viabilidade para entender, né? Até antes, né? O que é possível ou não. Daí depois arquitetura, aí depois interiores, lá. Bacana. Fui lá, tirei o alvará, passei mais essa fase do joguinho. Aqui nas minhas contas já deu 5 anos. Mas é um tempo que demora, né? 6 meses, 1 ano mais ou menos, porque é uma coisa amorosa, né? Isso. Não é do dia pra noite. Não, com certeza não. E dependendo daí do que você precisa fazer no terreno, pode ser até que demore mais tempo, né? Aí a gente chegou no alvará, que a gente tem lá, como você falou, entre 60 e 90 dias, protocolei hoje, passou no dia 91, por exemplo, putz, não consegui fazer o que a prefeitura me pediu, volta do zero. Volta do zero. É isso. Que chato isso, gente. É, o bicho pega. É mesmo? Não, tá bom, né? Se a prefeitura manda, quem somos nós, né? Isso, a gente obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Legal. Tá bom, conseguiu alvará. Aí a gente vai agora em busca do RI, que é o vulgo Registro de Incorporação. Isso. Nossa Senhora. Tão esperado, desejado. Não, esse momento aqui é o momento de celebrar, né? É o momento de celebrar. A gente tem um terreno que a Blue está desenvolvendo em Santa Catarina. Eu não sei falar bem certinho, mas eu acho que fazem mais de 8 anos, 8, 9 anos que o terreno está lá sendo desenrolado. É um terreno gigantesco, mas imagina, né? Você investe um capital ali e fica tantos anos esperando para daí lançar o produto, para daí começar a construir. Meu Deus. É muita coisa. É bastante, né? Bastante. Me conta do RI, registro de incorporação, o que é estranho, o que eu posso fazer com isso em mãos e o que ele me dá? O registro de incorporação vai permitir que você venda. Então é nessa hora que o incorporador pode começar a visualizar a entrada de recurso para ele, não só a saída. Porque até então ele só tirou dinheiro do bolso. Você falou num tópico legal. A partir do RI é que eu posso vender. Quando eu Isso tenho um mesmo. alvará, eu não posso vender. Não pode vender. Não Por quê? pode vender. Por lei, você só pode vender a partir do registro de incorporação. Então, Entendeu aí, meu camarada? Entendeu? Entendeu o negócio? Ter alvará não significa que o projeto está aprovado para ser construído. Entre o alvará e o registro de incorporação, às vezes vai 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Investir em um projeto que só tem alvará é risco, parceiro. Não cai nessa, não. É isso? muito bom, é isso? Não, é isso. porque sempre acontece. Eu tô falando isso faz 15 anos, amigo. E a galera não me escuta. E aí, sabe o que acontece? Eles demoram anos para conseguir ter acesso a um cliente com grande potencial e às vezes vai vender um produto que não tem alvará, que não tem registro, que não tem nada, vai queimar o filme dele, vai queimar o filme do cara, vai queimar geral, sendo que, às vezes, se tomar esse cuidado de
ter o registro de incorporação, ponto, resolveria tudo. Mas às vezes a pressa é inimiga da perfeição. Com Aí certeza. onde o pessoal enfia o pé pela mão. É isso. Né? É isso. O registro de incorporação é segurança. Ótimo. Segurança. Por quê? O que tem esse registro de incorporação? Ali é o dossiê de tudo. Exatamente. Ele vai levar para a matrícula daquele imóvel o que aquele alvará aprovou. Então, eu unifiquei a matrícula lá, o terreno, tudo mais. Aí ele era um terreno simples. Aí, nesse passo aqui, eu registro o projeto junto com a matrícula. Isso. E escrevo que a partir daquele momento está aprovado a construção de um empreendimento conforme aqueles moldes. Exatamente. O nome, a área, o número de unidades, o número de cada unidade. Então, a unidade 101, unidade 102. Tudo, né? Tudo, Quantos tudo. metros, tudo. Vaga de garagem, tudo. Legal. Tudo consta ali. E é por isso que dá essa segurança. Porque até então, o que me comprova que realmente vai ser executado daquela forma que eu comprei? Né? Então, às vezes, um CCV ali, mas puxa, o que é o CCV se você não tem registro de incorporação? CCV, contrato de compra e venda. Isso. Um cliente que compre, por exemplo, antes do registro de incorporação, né? Ele não tem nenhum lugar que vai pegar e vai mostrar que ele está comprando exatamente aquilo ali. E quando eu compro um imóvel que tem um registro de incorporação, eu posso ir lá onde está registrado, geralmente no cartório, isso? Isso. Me dá o memorial, o registro de incorporação, a matrícula, na verdade, né? Com esse registro aqui. Isso. E lá nesse registro você vai encontrar tudo que vai ser construído. É isso. Isso vai te dar total segurança para comprar um imóvel. Exatamente. 100% de segurança? Puxa, 100% não. Legal. Muito bom, porque aqui a gente não mente. Aqui a gente tá para trazer a verdade. Sim, existe risco. Construir é um esporte de risco. É isso. Me fala dos BO, amiga. Eu quero saber dos BO do RI. BO. Puxa, o que eu vou te falar? Os piores de preferência. Cada região tem um registro de imóveis que você precisa fazer esse registro de incorporação. Né? Então, puxa, no bairro Portão é um, no bairro Boa Vista é outro. E varia muito o que um registro pede do outro. Então, existe uma legislação que é geral e deve ser seguida por todos. Tá. Mas tem algumas questões que ainda podem variar segundo o entendimento de cada registro de imóveis. É mesmo? Então, o seu protocolo no centro é uma coisa, se eu vou protocolar lá na regional do Portão é outra. É isso. No do Cajuru é outra. É isso mesmo. Então, às vezes, travam... Assim, são pequenos detalhes. Então, aí é cartório ou é lei? Da onde sai isso? Olha, na própria lei, ele tem ali alguns itens que ele deixa na mão do próprio registro de imóveis. Então, entra nesse entendimento, né? Óbvio que se você, por exemplo, já tem muito histórico, você já fez muito registro de incorporação, você tem material para chegar no registro e você conseguir questionar algo. Certo. Né? Então, poxa, não foi aprovado por isso. Tá, eu tenho conhecimento, eu chego lá, levo ali na mesa tudo que eu já aprovei, aqui, ó, a lei fala isso, em tal aqui eu já consegui, então, como que a gente não consegue? Você consegue negociar um pouco melhor. Mas muitas vezes isso não tá em negociação, né? Então, você realmente tem que entender o jogo de cada registro. Essa é a verdade. Entendi. E nessa você pode perder muito tempo. E Aí a gente falou do recurso mais valioso, né? o tempo. Quanto tempo demora isso? O ideal de um registro de incorporação é 30 dias, que é um Ideal. prazo padrão. O prazo padrão é 15 dias para eles analisarem, te devolverem correções, se tiverem correções. Aí você, em 5 dias ali, resolve, devolve para eles, mais 15 dias ali eles te devolvem essa... Né? Então, não daria 30 dias, daria 35 dias, se você demorar 5 dias para resolver ali qualquer questão. Ou Mas seja, se der qualquer apontamento, eu preciso refazer às vezes o projeto, refazer uma matrícula, refazer alguma coisa, para Isso daí pode reapresentar. Isso pode acontecer. O que eu já vi, por exemplo, de BO. Ah, Tá. legal, chegou. Chegou ali, prefeitura aprovou, tudo certinho. Chegou no registro de imóveis, o registro de imóveis apontou alguma questão que a prefeitura não poderia ter aprovado. Então, por exemplo, eu já vi rua aparecer nesse momento. Olha. Tem uma área do terreno que é impactada por rua. Um projeto de rua que não existe. Opa. É mesmo que o registro de imóveis tinha e a prefeitura não tinha. Isso. Então, chegou e empacou naquilo ali. E agora? Você tá brincando? Eu não acredito nisso. É mesmo. Às vezes acontece. umas Depois coisas de ter lá a guia amarela, tudo mais, todo o mapeamento, ainda chega na hora e às vezes... Não deveria acontecer. Essa é a verdade. Sim. Mas às vezes acontece. Sim. Até porque são humanos que fazem a correção. Uhum, Né? É um ser humano. Então, às vezes, passou alguma coisa ali. uhum. Né? E daí chegou ali no registro. Opa, o registro, no olho deles, não passou.
Uhum. Então você tem que voltar e você tem que resolver isso com a prefeitura. E isso pode demorar. Puxa vida. Né? Às vezes pode inviabilizar um projeto, né? Às vezes pode inviabilizar. Às vezes pode. No caso que eu acompanhei, não inviabilizou, foi resolvido. Até na hora a gente falou, puxa vida, agora vai demorar 90 dias no mínimo pra gente conseguir resolver. Uhum. Mas, nesse caso, a gente conseguiu resolver mais rápido. Mas poderia demorar 90 dias. Tá? Ir para comitê, por exemplo, porque na prefeitura tem coisas que você não consegue ir ali, falar no balcão, falar com uma pessoa que corrigiu o teu projeto e resolver rapidinho. Sim. Às vezes tem que ir para comitê, às vezes tem que envolver meio ambiente, que durante ali o alvará você já foi aprovado no meio ambiente, tudo certo. Mas, puxa, a gente nem falou disso aqui no alvará, né? Nossa, tem o... Aqui é o IPUC, né? Instituto... Tem o IPUC, isso, e tem o SMMA, né? Que é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Uhum. Que também eles impactam no alvará. Isso, o alvará não sai se você não tiver aprovado ali. A gente passou muito rápido no alvará. Eu tenho que aprovar por tudo isso aqui. Tem que passar IPUC, SMMA. O que mais que eu tenho que aprovar para ser um alvará? De forma geral, seriam esses Bombeiro. aí. Bombeiro, na verdade, hoje não tem impactado o alvará. Uhum. Tá? Você consegue fazer a aprovação depois ali. Tá, legal. Bacana. Tá, tamo no BO. Porra, nasceu uma rua num terreno que ninguém sabia e o cartorário achou lá que tinha, né? O registrador de imóvel achou que tinha. Volto começar a fazer o projeto de novo. Nesse caso, por sorte, existia uma margem ali. Então, existia uma margem de terreno que estava sobrando, né? Era uma área livre, uma área verde que tinha no empreendimento. E daí foi possível reduzir um pouquinho aqui, reduzir um pouquinho ali, tirou um pouquinho da área comum e daí conseguiu encaixar. Nesse caso, né? Agora, se você realmente tivesse ali considerado, puxa, tinham unidades que estavam coladas ali, né? De um prédio, por exemplo, aí você realmente tinha que reaprovar tudo. Né? Agora, olha só. Nesse caso especificamente, por sorte, graças a Deus, não precisou de tudo isso. Mas sim, pode ser que você tenha que voltar do zero. Uhum. Caramba. Então... E aí foi nessa brincadeira aí, 12 meses, isso. 24 meses, às vezes até mais. Isso. E é por isso, inclusive, que daí eu reforço de novo a importância do registro de incorporação. Poxa, se você comprou ali, naquele momento, sem o registro de incorporação, e acontecer um problema desse, vai que a tua unidade é impactada. Olha só. Né? Então, realmente tem que ter esse cuidado. Tem que ter essa visão, né? Porque tem muita gente que consegue fazer todo esse processo, né? E chega ali próximo ao alvará e já começa a vender, né? Só que aí ele está tentando capitalizar o dinheiro. E às vezes ele precisa mudar o projeto como um todo, fazer um monte de coisa. Puxa vida, aí pode demorar mais 1 ano, 6 meses, sei lá quanto tempo, até construir tudo isso, até tudo sair do papel, né? E até para o próprio incorporador não é seguro. Pensa que se ele vendeu, ele colocou o nome dele no mercado. Claro. Então, todas as imobiliárias que estão vendendo produtos dele estão esperando aquele produto. Os clientes que compraram estão esperando aquele produto. Aconteceu alguma coisa ali, ele tem que mudar esse produto. O que ele faz? Ele vai falar, puxa, pessoal, desculpa, mudei. Não, eu já vi uns malucos que começam a construir só com alvará. Pô, aí é louco mesmo, né? Pois é. Tem uns esqueletos na cidade que acontece isso, né? Tem o cara bem louco da cabeça, acelerado, pá, não pensa, não faz um projeto de viabilidade, né? Às vezes o cara tem capital, começa a construir, no meio do caminho, enquanto ele tá liberando o RI, chega lá, a prefeitura, multa o cara, não sei o que, ó, teu projeto tá errado, precisa refazer. Aí às vezes o cara fica gastou milhões na edificação do empreendimento e morre com isso ali. Por falta de ter esse cuidado, esse zelo do que é incorporar isso, né? Porque é um esporte de risco. E aí você até falou, foi otimista, né? Você falou, o pessoal começa a construir com alvará. E quem constrói sem alvará? Nossa, acontece também, né? Acontece. E muito, né? Acontece bastante. E muito. Bastante. Porque muita gente vê as margens, né, que pode acontecer dentro de uma incorporação, né? Que quando a gente fala de 20% de 1 milhão, pô, é grana. Exatamente. É muito dinheiro. Poxa. Só que o lucro, ele é inversamente proporcional. Inversamente não, ele é proporcional ao risco, né? Isso. Ele é não é inversamente, ele é proporcional. Se eu tenho um lucro muito grande, o meu risco é muito grande da operação. E o risco está em volta de tudo isso aqui, né? Isso. A gente nem falou, né? Mas dentro do terreno também, né? Da viabilidade, aconteceu com a gente. Né? Tinha uma pedra no meio do caminho, e no meio do caminho tinha uma pedra. Existe aquela, como é que você fala? A fundação, batistaca. Que você faz, que você estuda o terreno, né? Sondagem. Sondagem, perfeito.
E puxa vida, né? Terreno aqui, a gente sondou. E aqui no cantinho tinha uma pedra que a gente não achou. Essa pedra custou mais de R$ 1 milhão pra gente. E a gente fez a sondagem. Então, por uma empresa, né, cartesiana, que faz tudo certinho, que coloca, às vezes a gente recebe uma ou outra surpresa. Imagina quem não tem, né, essa política, né, esse pensamento, né, de fazer acontecer, né? Que loucura, amiga. Isso da pedra acontece bastante. É mesmo? Acontece bastante. Porque a sondagem, ela é amostral, né? Então... Uma amostra. Pode ser que você pegou uma amostra muito boa. E até pode ser o contrário. Pode ser que você pegue uma amostra muito ruim e você sobrecarregue lá os teus custos, que talvez nem precisasse tanto, né? Então, pode acontecer de tudo. Pensa que embaixo da terra a gente não sabe o que tem, né? Então, só que aí eu não sei, né? Isso eu escutei falar. Mas diz que se acharem... não é esqueleto que fala, é... fóssil? Lascou também. Pois é, eu não conheço exatamente, graças a Deus, nunca aconteceu comigo. Espero que nunca aconteça. Não desejo nem pro meu inimigo, né? Mas se aparecer alguma coisa assim, eu sei que trava tudo, porque daí entra pra outra área, né? Ninguém mais deixa você construir ali, ponto final. Não tem conversa. Olha só. Que loucura. Passei por todo esse processo. Vamos lá de novo, né? Cheguei lá, consegui uma permuta legal, trabalhei, fiz um projeto de incorporação, fiz um projeto de viabilidade, fiz tudo que precisava, consegui o alvará, consegui o registro de incorporação. Foi-se 12 meses. Daqui eu já gastei uma bela de uma grana, né? Porque querendo ou não, tudo isso aqui custa, né? Profissionais, né? Como você, como arquiteto, para desenrolar, não é barato, né? É uma mão de obra muito especializada que a gente precisa. Isso. E aí, com a RI, comecei a fazer as vendas e aí a gente começa a construção. Isso aí. Legal. Tem BO aqui também ou não? Tem BO. Tem os dois lados do BO, né? O lado da venda. Porque lá na tua viabilidade, você fez uma projeção de venda. Há um ano atrás. Há um ano atrás. Ou até pode ser que seja mais tempo. Né? Então você começou a projetar aquela venda ali. Você, sei lá, definiu que você vai terminar as tuas vendas assim que você finalizar a tua obra. E pode ser que a realidade não seja essa. Pode ser que você venda muito mais rápido do que você projetou. Isso também é ruim. Né? Então, isso, inclusive, é um ponto muito de atenção para quem está começando a construir, quem está começando a incorporar. Né? Você pensa, puxa, olha que legal, eu estou com uma velocidade de vendas muito boa. Isso é ótimo. Fui lá e vendi tudo em 6 meses de obra. Opa, mas espera lá. Por que você vendeu tão rápido assim? O mercado, ele age assim nessa região? Ah, não. Então, será que você não vendeu barato demais? Você perdeu, deixou dinheiro na mesa. Não, isso acontece. Né? Espero que meu chefe não escute isso, porque a gente vende todos os empreendimentos geralmente no começo, mas é o nosso negócio, né? De se for planejado, estudar tudo certo. Uma viabilidade legal, lançar o produto e sim, né? A gente tem esse capital e esse capital que ajuda a gente a construir a obra, porque tem o reajuste do NCC e a gente se sente confortável com isso para ir para outra. Mas, como você mesmo falou, né? Se não é o intuito da pessoa, né? Às vezes não analisou o mercado, porque daí eu tenho que fazer uma análise de mercado. E imóvel não é o preço que a gente quer, né? Não é o preço que você quer, nem que eu quero. É o preço que o mercado aceita. Isso mesmo. Né? E o mercado, ele engloba muitos outros fatores, né? Antes de começar, a gente estava falando ali dos riscos, né? Do governo agora, né? Que está vindo ali com... Não sabe o que vai acontecer, mas taxar talvez IOF, colocar mais alguns impostos, né? Muda todo o jogo. Muda. As pessoas não conseguem, às vezes, comprar mais imóvel, né? Existem épocas ali que inviabiliza a compra do imóvel. É muito difícil. Então, como eu estava te falando, né? Da compra do imóvel, né? Quando a gente para agora, há poucos anos atrás, na pandemia, a Selic estava em 2%. A taxa para compra de imóveis, ela foi abaixo de 7%. Nunca se vendeu tanto imóvel como se vendeu nesse período da pandemia. Só que não foi tão saudável, né? Porque grande parte desses imóveis logo depois voltaram para o mercado, foram destratados, tudo mais, né? Então tem muito isso, né? O mercado em si, né? A taxa, como que ela vai estar, a taxa para o próprio incorporador, às vezes se ele não tem o capital, ele precisa de crédito também. Isso mesmo. Você manja disso também, pelo que eu entendi, né? Crédito é a minha parada. Crédito? Saiu da obra para ir pro crédito agora. É isso. Entendi, legal. Mas já nós chega aí então. Vamos lá.
aí eu tava contando a história, né? A gente tava 3 anos atrás, 2022, 2021, né? Pandemia. Pô, 3, 4 anos atrás, a Selic tava em 2%. Não era venda, era tirar pedido, literalmente, né? Porque todo mundo tinha poder de compra. Agora a gente tá com uma Selic a 14,75%, né? O que às vezes dificulta um pouco mais essa compra, essa aquisição, né? Tanto do consumidor final quanto do incorporador também. Isso pega para os dois lados ali, né? E o que acontece? Muitas vezes o incorporador não consegue repassar isso para o cliente final, né? Por quê? Porque o mercado, a região não aceita. Que é o que você falou. Não é o preço que o incorporador quer vender. Sim. Né? É o mercado que é o preço que o mercado vai aceitar. Isso. Dependendo das taxas de juros, dependendo do cenário de emprego, né? Se a gente vê um cenário de muito desemprego, a galera não vai ter confiança suficiente para ir realmente comprar o imóvel. Né? Se a gente já vê um cenário de pleno emprego, por mais que a inflação hoje esteja alta, a gente vive um cenário de pleno emprego. Isso. Né? Então, a força pujante está acontecendo, a confiança está acontecendo. As pessoas estão analisando qual que é o melhor cenário para se investir. Mas existe dinheiro, não existe medo no nosso mercado. Né? Isso. E tudo isso acaba influenciando na velocidade de vendas. Com certeza. Né? Nos riscos de assumir e tudo mais, tal. Tá. Eu vou deixar o crédito por último, então. Tá bom. Você construiu, você falou que realizou teu desejo de entrar na obra de botina, de capacete, tudo mais. Isso. Conta pra gente, tem BO nesse meio do caminho também? Além do terreno que a gente às vezes descobre, um fóssil aqui, uma pedra ali e tal. O que mais que acontece nesse meio do caminho aí? Tem. Quais são as dificuldades que a gente encontra? Que você viu, na verdade, né? Sim, sim. Mão de obra. Mão de obra. Eu acho que a primeira, e se você perguntar para os construtores e incorporadores, com certeza o bicho pega muito aí. Sim. Né? Porque a mão de obra é muito difícil. Né? Existe, claro, varia muito de épocas, né? Dos anos ali. Mas existem épocas que você não consegue mão de obra. Que a concorrência está tão puxada, né? Tem tanta obra acontecendo, que você não tem mão de obra. Então isso pega mesmo. E daí, com isso, o teu custo vai aumentar também. Porque a mão de obra daí já vai... E aí não Fica é mais caro. aquele preço que está no CUB, por exemplo, ou no NCC. Aí a gente fala de escassez. Quando a gente fala de escassez, não é o preço, é o valor de um profissional que tem a capacidade de concluir aquilo. Isso. Se não existem profissionais suficientes, né, nesse mercado para atender tudo, esse profissional ele vai encarecer seu preço e aí vai encarecer o custo da obra e aí a cadeia... É isso aí, é o jogo do mercado, né? De qualquer coisa. Se tem pouco ali, o preço aumenta, né? Então, esse é o primeiro risco, né? E daí, o que isso pode impactar além do teu custo? O teu prazo também. Poxa, se você não tem pessoal para executar o serviço que você tem planejado no teu cronograma de obra, você vai atrasar a tua obra. Sim. Tem um outro dado, Daniele, que eu acho bacana comentar, né? Reunião do Sinduscom, às vezes a gente escuta alguma coisa da CEBIC, né? A mão de obra, ela está passando por um momento muito complexo. O jovem até 30 anos, ele não quer mais entrar na obra, né? Ele tem outros acessos, né? Ele tem o Airbnb, ele tem o iFood, ele tem o Uber, ele tem vários aplicativos, várias formas de ganhar um pouquinho e ele não quer se sujeitar a entrar na obra porque é o trabalho pesado, né? Literalmente é o trabalho pesado. E aqui no Brasil, as nossas obras, não sei, mas me falaram que são muito arcaicas ainda. São muito. São mesmo. Muito. A gente trabalha ainda como muito antigamente tijolinho por tijolinho ainda, a grande maioria das obras. Exatamente. Ainda existem empresas que já trabalham com tecnologia, né? Por exemplo, parede de concreto e tudo mais. Mas isso não é comum, né? O comum é a construção convencional, realmente. E a convencional é feijãozinho com arroz. Faz cimento, bate massa, vai lá, mede a obra, coloca tijolinho. Depois você faz a parede, soca ali reboco, depois soca reboco, dá uma afinada, nananana, assim vai. Trabalho pesado. A galera de 30 não quer entrar e a galera de 60 tá se aposentando. Isso. Daí fica um pouco limitada aí a situação, né? Não, isso realmente é uma dificuldade muito grande, principalmente para empresas que trabalham com muitas obras ao mesmo tempo, né? Porque aí você vai ter um limitador... Como é que eu posso falar isso geograficamente espacial no terreno, né? No tempo, né? Isso. Porque não é sempre que isso vai acontecer. E para consertar isso aqui, qual que é a saída? Industrialização, talvez? Talvez. Industrializar o canteiro de obra? Mas assim, isso não vai se resolver da noite pro dia, né? Sim. É um país todo que trabalha dessa forma, né? Então, é bastante complexo isso daí.
Tá? Mão de obra é um caso sério. É um caso sério. Uhum. Legal. Mão de obra, aí começamos a fazer a obra. Conseguimos, Dani. Conseguimos achar um pessoal bacana, um pessoal legal. O que mais que pode acontecer numa obra? Falta de planejamento de compra de material, por exemplo. Né? Compra de material. Então você precisa considerar que você compra hoje o teu material, mas ele não chega amanhã, né? Existem materiais que você tem que comprar de outros estados. Existem materiais que, se você pedir agora, eles não existem prontos. Então não é só vir do outro estado também, né? Às vezes eles têm que ser fabricados. Né? Existem materiais que você colocou na tua obra, por exemplo, que eles não são padronizados e você precisa mandar fazer. Então, poxa, lá no teu projeto tem que ser pensado, às vezes, um tamanho padrão de esquadria, por exemplo. Né? Para que você possa comprar algo pronto. Né? E às vezes eu tô chegando perto do momento de colocar a esquadria, não tô com ela pronta, o pedido vai demorar 6 meses, eu vou atrasar minha obra em 6 meses. Olha só. E você já aprovou, né? Aprovou, vendeu o tamanho daquela esquadria ali e agora. Né? E agora? Então, é por isso que tem que estar tudo muito conectado, né? Então, a compra de material pode ser até, puxa, tá faltando aquele material. Né? Agora não tem esse material no mercado, né? Então, é complicado também. E é um ponto que eu não tinha pensado, realmente, né? Se não for planejado, existe um risco de dar algum problema muito nítido. Isso. Trava tudo. Trava tudo. Daniele, conseguimos. A gente saiu lá do terreno, a gente foi para tudo, conseguimos avarar, conseguimos RI, conseguimos fazer o projeto, conseguimos contratar pessoas, a gente fez um organograma legal, conseguimos ter todo o material na obra. E agora, terminei a obra, o que acontece? Aí você tem que regularizar a tua obra. Então, primeiro de tudo... Não, eu já regularizei lá no começo. Não. Calma. De novo? De novo. Regularizar a obra. Isso. O que é? Você precisa fazer o CVCO. O Certificado de Vistoria de Conclusão de Obra. Isso mesmo. Outro parto. Isso aí. Então, vamos vistoriar a tua obra, né? Você vai ter que fazer ligação definitiva aqui em Curitiba, Copel e Sanepar, mas em outros lugares, né? As concessionárias ali de água, esgoto e energia elétrica, né? Então, você precisa fazer essas ligações definitivas, e para fazer a ligação você também tem que ter executado tudo certinho, conforme os projetos. Porque aqui a gente não falou de projetos complementares, por exemplo, né? A gente falou de projeto arquitetônico. Mas, óbvio, para a tua obra existir, você teve que fazer lá teu projeto de estrutura, teu projeto elétrico, hidrossanitário, né? Um monte de detalhes ali que a gente nem chegou a conversar, só para a gente ver o tamanho da complexidade que é uma incorporação, realmente, né? Então, você chega no final, você tem que ter feito tudo certinho ali para você conseguir fazer uma ligação e receber água, ou tirar o esgoto daquele empreendimento, né? Sim. E ter energia elétrica. Então, existem essas vistorias, essas ligações. A própria prefeitura vai entender se você executou conforme o projeto aprovado no alvará, para te dar o CVCO. Né? Então, é um processo bastante complexo ali também. A gente acha, putz, agora terminou a obra, tá tranquilo, né? Que é o que você falou, poxa, eu vou ter que regularizar de novo. Né? Você vai ter que resolver essa situação. Olha o trabalho ali. que já foi chegar até aqui, você me falar que eu tenho que regularizar depois que eu entreguei ainda. É isso aí. Caramba! E depois que você tira esse teu CVCO, você tem que fazer o registro do teu CVCO, que é o que, de novo? Colocar na matrícula que aquela obra foi concluída. Porque até então, você tem registrado a tua incorporação que você vai fazer aquela construção. Aí, depois que você concluiu, você tem que estar lá na matrícula que essa obra foi concluída, conforme aprovado na prefeitura. Legal. Aí eu faço o registro e começo a fazer o repasse das minhas unidades para os clientes que compraram. Isso. Ou seja, aí. começo a entrar em financiamento ou, né, quitação ou consórcio. E aí eu vou até mudar de página porque a gente vai entrar para falar de crédito agora. Crédito. E Dani, voou o tempo. A gente está falando há mais de 1 hora aqui. Olha só, o assunto também, é bom. Não, construir não é para qualquer um. Não. Crédito. Vamos falar de crédito. Podemos falar das duas linhas? Do incorporador e do consumidor final? Podemos sim. Consegue? Vamos lá. Lenha. Consumidor final, né? Como que é esse crédito para o consumidor final? Ele comprou na planta, ele pagou 30% enquanto estava na obra, né? Aí chegou no momento ali, tem o reajuste ainda do INCC para a saúde da obra, né? Como que ele faz? Como que o incorporador faz para repassar essa unidade, né? Visto que eu fiz tudo isso aqui para chegar no momento final e eu finalizar a obra, obter meu lucro para tentar começar outra obra e aí, né, tentar diminuir o déficit habitacional que há no Brasil. Perfeito. Legal. Qual os passos do consumidor final?
O consumidor final, depois que ele já fez a compra, tudo certo, finalizou a obra. Tá. Nesse momento, ele precisa ter o crédito dele aprovado. Uhum. E o que é o crédito dele aprovado, né? Ele vai numa instituição financeira, que pode ser qualquer banco, né? Pode ser um banco privado, pode ser, por exemplo, uma caixa econômica, né? E você precisa fazer essa aprovação com base na tua renda, né? Então, por exemplo, mercado Minha Casa Minha Vida. Esse consumidor final ali, ele pode conseguir subsídio, né? O que daí já vai ajudar muito na compra do imóvel dele ali, porque isso já foi, inclusive, considerado lá atrás, quando ele comprou, deu a entradinha dele ali, né? E nesse momento ele financia menos, então ele conseguiu um valor maior, né? E daí a parcela dele vai ser menor, porque o governo deve esse subsídio realmente, exatamente. Existe também o FGTS, daí para quem tem FGTS, para os clientes, né? E isso pode ser usado como imóvel. Né? É o fundo, né? Da onde que é resgatado, né? Isso. E que você pode usar para comprar o teu imóvel. Né? E tem o SBPE também, né? Isso. Que é da poupança daí. Que é o recurso da poupança. Isso. No caso aí do FGTS do cliente, ele pode usar tanto para comprar o Minha Casa Minha Vida, quanto para comprar uma unidade que não seja Minha Casa Minha Vida, que seja SBPE, ou seja, ali acima desse teto, né? Porque a questão é, o FGTS da pessoa física, ele pode usar para comprar imóvel. Certo. Independente da faixa que seja, né? Tem algumas regrinhas, né? Se ele tiver imóvel, eu acho, no lugar ele não consegue. Isso. Tem umas regrinhas aí. Mas passou pelas regrinhas, num padrão ele consegue. Isso mesmo. Isso aí. E vale a pena, viu? Porque, ó, falar pra você, o reajuste do FGTS, ó, não é nada. Bem baixinho. Vale a pena você colocar o teu dinheiro no imóvel, que você vai ter uma rentabilidade muito maior do que o teu dinheiro rendendo lá no FGTS. Com certeza. Fato. E é um valor daí que você não está financiando e não vai precisar pagar juros, né? Ele simplesmente saiu ali de não uma poupança, né? Mas como se fosse uma poupança com esse rendimento muito baixo. Sim. Legal. Bacana. E agora vamos falar para o incorporador. Aonde que entra o crédito para o incorporador nesse processo de compra de terreno até a conclusão dele? Que hoje você falou que é isso que você está fazendo, né? Isso mesmo. É isso que você se especializou agora. Isso. Como é que funciona isso, olhando para o lado do incorporador? Tudo isso que a gente conversou só é possível se o incorporador tem dinheiro, tem recurso, capital para executar essa incorporação como um todo. Quando eu digo incorporação, eu falo do ciclo de vida completo, né? Não só do início ali, mas a própria construção. É o ciclo de vida do empreendimento. Legal. Tem muita gente que começa uma obra com o dinheiro da aprovação e do RI. E conta que as vendas vão ter sucesso suficiente para erguer a obra com o dinheiro dessas vendas. O que, na grande maioria das vezes, se acontecer qualquer detalhezinho, qualquer desvio, já complica o negócio. Isso mesmo. Então você precisa de 3 opções, basicamente, né? Ou você ter um recurso próprio, então é um incorporador capitalizado, realmente ele consegue construir só com o próprio dinheiro. Né? E aí tem outra máxima também, né? Vale a pena, né? Vale a pena eu tirar... Vamos fazer um projeto hipotético, a gente estava falando de 100 milhões lá, né? Um projeto que eu vou comprar hoje, né? E eu vou gastar... o valor geral dele é 100 milhões. E eu vou ter de lucro 20%, sei lá, tô chutando. 20 milhões. Nesse período de 5 anos, se eu deixasse meu dinheiro na taxa Selic hoje, né, num fundo normal, eu teria 3 vezes isso. Né? O quanto vale a pena hoje para uma pessoa que tem muito capital tirar todo esse dinheiro do bolso numa pancada só? Pois é. Tem tudo isso que precisa ser avaliado também, né? Com certeza. Porque se eu deixo, às vezes, meu dinheiro parado num momento como hoje, com uma Selic muito alta, eu não preciso fazer força para ganhar dinheiro. Isso. Eu deixo ele lá, não tenho risco nenhum. Ô, louco, porque depois, eu acho que de um certo patamar, eu não cheguei lá ainda, mas diz que quando você chega com 5 milhões, o negócio não é querer ganhar mais, e sim manter, né? Manter o teu dinheiro seguro para que ele, né, possa trabalhar para você. Porque enquanto você está começando a surgir o teu patrimônio, você encara alguns riscos, né? Porque se você encara um risco bom, é necessário. Se você encara um risco certo, você vai dar uma alavancada. Se você vai muito devagar, né? Então tem essa matemática também. Tá bom. Não tenho recurso próprio. Ou não quero usar recurso próprio. Um projeto de 100 milhões. Eu vou ter que tirar 80 milhões do bolso para ter 20 milhões do bolso em 5 anos? Não faz sentido para mim. Pois é. Não faz. E isso geralmente não faz sentido. Tá? Às vezes faz, mas nem sempre. E até em projetos menores, assim. Agora, quando você fala de projetos muito grandes, geralmente não é muito recomendado. Exatamente pelos fatos que você trouxe aqui, né? Aí, beleza. Vamos descartar essa hipótese. Outra hipótese que você tem.
Investidor. Você tem investidor? Né? E quando eu digo investidor, você pode tanto pensar num investidor que vai entrar como sócio desse empreendimento, realmente, né? Ou o próprio cliente, investidores clientes, que seria o quê? Poxa, eu vou vender mais barato, vou vender muito mais barato agora à vista, porque daí eu pego, me capitalizo. E daí eu executo, já começo a minha obra com um dinheiro interessante ali, né? Só que daí você tem que baixar a tua tabela de vendas para esse investidor. Ou seja, minha viabilidade lá de 20%, meu lucro de 20% já cai aí para 15%. Isso. A não ser que Tá, você eu não tiro o meu dinheiro do bolso. Então a minha TIR ela pode ser legal porque, né, não estou tirando todo o meu capital, estou utilizando os parceiros para juntar o dinheiro suficiente para entrar nessa obra. Mas a partir do momento que eu coloco, por exemplo, na primeira opção que você me deu, que foi um sócio, né, eu vou ter que dividir o meu lucro com ele. Isso aí. Eu vou ter que dividir as ordens do que acontece com um projeto também. Exatamente. E a não ser que você tenha planejado isso, e existe muita viabilidade em você ter um sócio. Tá? É muito bom também, mas você tem que ter previsto, né? Então você tem que ter, por exemplo, no caso que ele não seja o sócio, que ele seja um investidor cliente, né? O comprador. Você tem que ter previsto que você vai vender X unidades ali com uma tabela abaixo, né? Então se você não previu, opa, alguma coisa pode acontecer. exatamente. Daí já é perigoso. E daí a gente tem a terceira opção. Qual é a terceira opção? A terceira opção é o crédito imobiliário, né? E o que é o crédito imobiliário? Você pode recorrer a bancos, fundos, fintechs, né? Então, você pode recorrer aos recursos padrão, assim, de mercado, posso dizer. Que daí seria, por exemplo, um FGTS, né? Um SBPE, nos bancos. Nos bancos. Isso. Ou o mercado de capitais. Tá, vamos lá. Prática. Gosto muito de prática. Taxa Selic está em 14,75. Hoje, o financiamento mais barato que eu estou conseguindo para o meu cliente final, né? Ali eu vou conseguir fazer uma venda para ele hoje, tirando Minha Casa Minha Vida, mas uma média de 11%, 12% de juro ao ano. E tá boa essa taxa ainda, né? É mesmo? A gente vê que já tem alguns clientes que já estão fechando em 13, alguma coisa, nos bancos privados. Sim, assim, sim, né? sim. Eu estou utilizando aqui um apoio à produção, né? Que é o que a gente viu nos últimos tempos aí. Né? Que é financiar na planta, né? Sim. Nem falamos disso, não vai dar nem tempo. Nós vamos conseguir. Tá. E para o incorporador? Quanto que tá essa taxa ótima, você quer saber? Vale a pena eu usar um banco, né? Os bancos, primeiro, têm crédito suficiente? Porque me contaram umas fofocas aí que existem alguns bancos que diminuíram muito o seu caixa. Na verdade, não precisa nem fofoca. Se a gente abrir hoje o jornal, a gente vai ver que o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, cada vez mais, ele diminui em vez de aumentar. Ou seja, existem muito mais saques da poupança do que entradas de capital. Logo, esse dinheiro é finito e ele tem a tendência a diminuir, né, muito rápido no curto prazo, com muito mais gente sacando do que colocando dinheiro. Ou seja, esse recurso do SBPE fica cada vez mais difícil de ser utilizado. E a gente entra na lei da escassez, fica mais caro. É isso. Eita. E é o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo desde o finalzinho ali do ano passado. Então a gente vê essa movimentação. Só que daí você me pergunta, puxa, vale a pena ou não vale a pena? Se eu não fizer isso, o que eu vou fazer? Eu tenho recurso próprio lá? Digamos que eu não tenho recurso próprio. Eu não seja a pessoa lá, puxa, eu tenho recurso e eu posso escolher se é válido ou não. Não, eu não tenho recurso. Eu não consigo executar. Segunda opção, o investidor privado, a pessoa física como investidor. Esse investidor, ele tá mais caro também. Por quê? Se a tua taxa Selic subiu, poxa, o investidor lá vai falar, quê? Eu vou entrar em todo esse rolo que a gente acabou de conversar aqui, né? Que vocês me contaram aí agora, num processo de 4 anos, 3 anos, para entrar num risco de dar certo toda a parte de receita, toda a parte de custo, toda a parte de prazo. Ou eu vou deixar aqui quietinho no investimento, paradinho, sem risco. Então, também não tá fácil conseguir esse investidor. Sim. E, além de estar difícil conseguir, ele também tá muito mais caro. Né? Então, ele tá muito mais caro do que banco. Ele sempre foi mais caro que banco. Sim. Mas agora, como os bancos subiram, então ele também tá com uma taxa muito alta. Né? Então, esse terceiro nicho, ele é um nicho que faz sentido para o incorporador que tá buscando algo que faça a conta dele fechar. Calma. Qual o terceiro nicho? Esse terceiro que é o capital, o crédito imobiliário de bancos e fundos, né?
Ah, de fundos, você fala. Bancos e fundos, né? Bancos Posso e dizer fundos. assim, isso. Ah. Porque o fundo é um pouco mais caro ainda, né? Mas digamos assim, o banco é o melhor cenário, né? E hoje um cenário bom que a gente tem visto assim, seria talvez... Não, calma. Banco é o menor cenário. Quanto que hoje eu consigo, por exemplo, vou fazer essa obra de 100 milhões aí, ó. Não, tô querendo, já que a gente já aprovou, passou um ano aprovando, eu vou fazer e vou fazer. Tá lá, me ajuda. Você que trabalha com isso, você vai me emprestar uma grana para eu começar essa obra. Quanto você vai me cobrar hoje? Só para eu ter uma ideia. Hoje, CDI mais 4 num cenário muito bom. Calma. CDI mais 4%. O CDI, ele vai fechar o quê? Uns 10% ano? Hoje o CDI tá 14. 14? Mais 4. Isso. Tô falando de 18% ao ano. Isso aí. Essa é a realidade. E, puxa, mas e agora? É o que a gente viabiliza para incorporar. Hoje você não tem recurso mais barato. Esse é o melhor recurso. Calma lá, e tem a fintech aqui. O que é, primeiro, o que é fintech? Fintechs e fundos ali. Elas vão entrar... são como se fossem mercados de capitais ali, investidores, que eles vão se reunir para investir no teu empreendimento. É como se fosse ali a pessoa física, essa segunda opção. Só que aqui são pessoas jurídicas, né? São organizações ali. Então, elas também são um pouquinho mais caras, elas têm algumas exigências, assim como bancos, né? Não são as mesmas exigências, né? Mas elas têm os crivos, até tamanho de projeto, né? Elas não vão olhar para qualquer projeto, elas querem entender o histórico de incorporador, elas não vão entrar em qualquer coisa, né? Então, todo mundo aqui tem as suas exigências e seu custo. E o menor de todos é o banco. É mesmo? Então, nessa virada de ano, que aconteceu esse aumento das taxas e tudo mais, que a gente chegou nesse CDI mais 4. Mas ano passado a gente falava de poupança, TR, né? Então, houve esse aumento e o pessoal ficou muito assustado, né? Puxa, e agora? Mas ainda assim, é o que vai movimentar a incorporação, né? E agora, claro, os próprios bancos estão entendendo como que eles vão conseguir recurso para garantir que o mercado imobiliário se mantenha aquecido, né? Sim. Então, agora, apesar de parecer um momento que pode ser, puxa, meu Deus, a crise do crédito imobiliário. Opa, pera lá. O Brasil, não só o Brasil, o mundo precisa de adaptação, assim como você falou, né? Assim como o alimento. Então, é um momento de transformação. É um momento de transformação do crédito. Então, todo mundo está olhando para isso agora. Todo mundo está entendendo quais são as outras frentes que vão ter que abrir para garantir que o mercado imobiliário continue acontecendo, né? Porque no final das contas, nós trabalhamos contra a demanda. Existe muito mais gente que precisa de imóvel do que a gente consegue construir. Exatamente. Essa máxima ainda é verdadeira. É verdadeira ainda. O déficit habitacional, ele é real. E tem que acontecer, né? Então, o país precisa se movimentar para conseguir garantir que exista recurso. É isso. Que loucura. 3 páginas de anotação, uma dor de cabeça você me deu, 1h20 falando aqui. Mas, foi uma aula. Obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço. Eu acho que é muito interessante, né, ter essa visão, né? Porque, às vezes, o mercado só olha, eu quero ver o imóvel pronto, eu quero que você me dê desconto, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, mas não tem noção dos perrengues que a gente passa, né, por trás dos bastidores, para entregar um projeto, para fazer uma obra, né, os riscos que a gente assume durante tudo isso, né, aqui é complicado e é complexo, né, como a gente falou hoje, é um esporte de alto risco, né, não tem muita brincadeira, isso aqui não é para amador mesmo, né, é para profissional. É para profissional, mas o legal é que tudo isso que eu te contei, isso não precisa estar centralizado em uma pessoa, né, puxa, a incorporadora tem que ter tudo dentro. Ela pode contar com muito serviço terceirizado, né? Então, puxa, eu não sei fazer uma aprovação de projeto arquitetônico. Eu contrato alguém que sabe. Legal. Né? Eu não sei construir. Eu não sou construtora. O que eu vou fazer? Contrato uma construtora. Eu não conheço ninguém de crédito. Você conhece alguém de crédito, Dani? Eu conheço a melhor. Aproveita, vamos fazer teu merchan. Hoje, Legal. né, você está numa empresa que trabalha com isso, né? Isso. Com esse... Me explica melhor você, eu acho. Legal. O que tua empresa faz? Legal. A empresa é a CapLink, né? A gente trabalha facilitando o acesso ao crédito imobiliário para os incorporadores. Então, puxa, estou começando a incorporar, ou já tenho um histórico
de incorporação. Mas eu lidava até o momento com investidores ou com recurso próprio, porque as minhas obras eram pequenas e ainda fazia sentido essa conta. Né? Agora eu quero dar um passo maior. Legal. Ou construir a casinha, né? Quero entrar num prédio. Né? Como que eu vou fazer isso se eu não tenho esse recurso? Não sei como entrar em banco, não sei qual é o melhor banco, qual é a melhor taxa. Eu vou ter que ir em todos os bancos para achar a melhor taxa? Né? Vou ter que bater na porta de todo mundo para conseguir achar isso? Não precisa. Não precisa, né? Fala hoje, com a Dani que a Dani resolve. Exatamente. Hoje o nosso objetivo é exatamente esse, é facilitar esse acesso ao crédito. Então, mas daí você analisa tudo também. Chega um maluco ali qualquer, você quer saber qual que é o terreno, o que é o negócio, tal, entende. Histórico da empresa, balanço, né? Qual que foi o faturamento. A gente quer entender tudo para entender para onde que a gente pode alocar esse cliente. E se pode, né? Porque, realmente, você tem que ter uma saúde financeira como empresa e o teu projeto também tem que ser um projeto interessante e viável. Claro. Voltamos lá no início da compra do terreno. Com certeza. Né? Então, porque tudo ele tá junto, né? Eu não tenho como chegar no fim se o começo foi mal feito. Exatamente. Como que o banco vai querer te dar dinheiro se teu projeto não faz sentido, não fecha a conta? Pois é. Como que você vai pagar o banco de volta? Exatamente. Né? E banco, o negócio dele é dinheiro, né? Fazer o dinheiro trabalhar. Exatamente. E aí você trabalha com vários bancos, trazendo as possibilidades para os incorporadores pequenos, médios, que estão buscando, e grandes também? Sim, grandes também. Grandes também. Porque a ideia é conseguir encontrar a melhor solução de crédito, né? Seja em taxa, ou seja em prazo. Às vezes, óbvio, né? A gente quer os dois, as duas melhores, né? O menor tempo de aprovação e a menor taxa. Todo mundo quer. E daí você tem que ir jogando na balança ali, entender aonde você se encaixa realmente, né? E, puxa, o que eu preciso para aprovar lá? Um monte de documentação. Não faço ideia. Não faço ideia como fazer. Outra, não tenho equipe para fazer isso e não quero despender tempo para fazer isso. E é isso que a gente propõe como solução de serviço lá. Que legal. A gente tem um padrão que sempre quando tem... E todo mundo que vem aqui vem super bem indicado, então é um nível hard. Eu quero que você coloque 2 pessoas na fogueira agora. Mais pessoas que são do mercado imobiliário, né? Que entendem um pouquinho ou da incorporação, qualquer coisa. Mais pessoas que você... convive, né? E que você fala, pô, esse cara tem informação para me passar. Você tem 2 pessoas aí que você poderia, né, passar pra gente, indicar pra gente trazer aqui? Legal. Tem uma pessoa, uma referência muito legal, que é o Matheus Montaldi. Matheus? Matheus Montaldi. Ele tem uma empresa que hoje tem sido, inclusive, o braço da Caplink. Olha. Porque ele olha esse investidor privado. Ai, que legal. Então é muito legal. Ele... É uma outra visão de... Bacana. Exatamente. Ele tem outra frente, assim, e que complementa, né? Porque tem muitos empreendimentos que vai fazer sentido buscar um investidor privado. E ele consegue defender isso muito bem. Show de bola, show de bola. Com certeza vai ser legal trocar uma ideia com o Matheus. Tem mais alguém? A Nájila Mota. Nájila Mota? Isso. Depois eles vão te pegar, hein? Vamos pegar. A Nájila, ela já é de uma frente de jurídico imobiliário. Então ela resolve toda a parte jurídica para as incorporadoras. Tipo aquela parte ali, terreno tá enrolado, isso ou aquilo. Contrato do terreno. Puxa, como que você vai comprar esse terreno, né? Fazer toda essa parte de negociação. Nossa, essa deve ter visto muito legal. BO na vida Viu também. Bastante. Legal. Dani, só posso te agradecer a oportunidade, né? De ter assumido aí esse desafio. Mas eu acho que foi um dos podcasts mais ricos que nós fizemos. Legal. Porque a gente teve um começo, um meio, enfim... E a gente concebeu um produto aqui juntos, né? Toda a ideia. Claro que tem muito mais detalhes, né? Que existe no meio, mas eu acho que uma base a gente conseguiu fazer. Com certeza. Saímos com uma incorporação? Saímos. Ainda com crédito pré-aprovado já, Isso né? Isso mesmo. Obrigado, meu de coração, Eu que agradeço. Espero que a gente possa encontrar outras vezes, fazer muitos negócios aí. E obrigado por colaborar aí com o nossa podcast, com toda a informação. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu que agradeço, estou muito feliz. Obrigado, Dani. Valeu, até a próxima. Logo você vai estar no ar, vou colocar uns recortes lá, vai ser bacana. Fechado. Valeu. Pessoal, esse foi mais um podcast. Você viu que aula que a gente ganhou hoje, meu camarada? É sobre isso, é sobre levar informação, é sobre conhecer o que está acontecendo dentro do mercado. Até a próxima, meu parceiro. Valeu!